abras com dos céus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode sentar. Abre comigo a palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, versículo 8. Amós, capítulo 3, versículo 8. Vamos manter o mistério no alto, né? Profeta Amós, capítulo 3, versículo 8. O leão ruge. Quem não temerá? O Senhor Javé fala. Quem não profetizará? Eu vou ler de novo. O leão ruge. Quem não temerá? O Senhor Javé fala. Quem não profetizará? Leia comigo. Você que achou, Amós, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler juntos. O leão de novo, o leão ruge. Palavra do Senhor. Veja a palavra de Deus. O tema dessa pregação é o rugido do leão. Eu não ia pregar, né? Quem tinha, normalmente no Actos, o fundador que acolhe o Actos normalmente não prega, né? Vem os pregadores de fora que pregam. Somos muitos, não dá para encaixar todo mundo pregando, então normalmente o fundador da que está acolhendo o Actos, ele não prega. Mas como o Badu não podia pregar e o Leandro veio um pouco debilitado de um profundo resfriado, ele pediu para não pregar. E na quinta-feira à noite o Senhor me deu esta palavra, rezando. O Senhor me deu essa palavra de Amós: o leão ruge, quem não temerá? O Senhor Javé fala, quem não profetizará? E aí muitas coisas foram passando pela minha cabeça e eu fui rezando. E Deus me dava uma visão de um leão cansado. Eu via um leão debaixo de uma árvore, meio preguiçoso, sabe aquela cara de preguiçoso, uma mistura de deprimido. Interessante que eu via os leãozinhos vindo brincar com o pai. Um leãozinho mordia a orelha, o outro puxava a juba e ele ali como se nada tivesse acontecendo. E interessante que eu via a leoa se aproximando. A leoa tentava tirar o leão daquela situação que ele se encontrava debaixo da árvore e ele não conseguia sair. É como se ele tivesse desistido de ser leão. Essa era a imagem que me vinha ao coração. E o interessante é que eu comecei a ver hienas e chacais. E as hienas e chacais observando que o leão estava debaixo daquela árvore como de boa, sem proteger os seus, sem proteger o seu território.
Os chacais e as hienas começaram a invadir o território daquele leão e começaram a caçar no território do leão. E como zombavam e passavam na frente do leão e zombavam, e o leão não conseguia encontrar forças para defender os seus. E de repente eu via o leão soltar um grande rugir. E ele se levantava correndo. Vocês viram, o Laércio até falou isso aqui, que o leão, quando ruge, corre, ele alcança uma velocidade. E a imagem que Deus me dava era do leão correndo, indo em direção aos chacais e às hienas e destruindo os seus inimigos. E eu fui perguntando ao Senhor: Senhor, o que isso significa? E Deus foi me dizendo que às vezes, como o leão, nós estamos presos, fracos, presos às nossas frustrações, desanimados, sem forças. Às vezes a gente tem vindo para retiro, a gente faz caminho numa comunidade, nós temos tido experiências com Deus, mas na verdade é como nós estamos ali e não estamos. Quem aqui nunca passou por um momento de oração ou de um retiro e você vê o cara do lado lá, né, inflamado, pulando, gritando, e tu olha, mas por que esse cara tem essa animação toda? Já passou isso por você? Às vezes dá até raiva, né? O irmão está ali no mistério danado e você não está sentindo nada. Aí tu olha assim, esse cara está maluco? O que ele está sentindo? Não estou sentindo nada disso. Quantas vezes nós estamos nas coisas de Deus, quantas vezes nós estamos nas coisas do Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, fazendo aquilo que faz parte daquilo que somos, e aquilo já não é mais o motivo de fazer. E aí a frustração vai entrando, os problemas, as dificuldades. E aí eu fui fazendo uma reflexão de algo que tinha acontecido há muito tempo na minha vida. Olha, houve um tempo em que eu estava profundamente desanimado. Eu estava desanimado com tudo. Estava desanimado com o meu casamento. E o desânimo vai gerando dificuldades. Você está desanimado, você não dá valor, você não está nem aí. Eu comecei a ter problema no relacionamento com a minha mãe, na época com o meu pai. As coisas na comunidade, nada dava certo. Quem é antigo aqui vai lembrar, quando nós fazíamos a reunião no sábado, chegar lá, tinha 8 pessoas na reunião. As coisas não funcionavam. Eu lembro que nós fomos fazer um retiro na capela lá de Monjolos, Santana. A gente fazia retiro de cura e libertação, dava 300, 400, 500 pessoas. Nós fomos fazer um retiro na capela em Monjolos, em Santana. Foi uma pessoa. Foi uma pessoa. Né? E aí as coisas não davam certo. Aí eu fui percebendo que o meu ministério estava um fiasco. Os meus irmãos mais próximos de comunidade, os filhos do Carisma, diziam: Dinho, o que está acontecendo com você? Parece que você perdeu a paixão de falar com Deus. Você já não prega do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada com você. E realmente estava errado. E olha, eu nunca deixei de orar. Eu vou à missa todos os dias. Eu comungo Jesus todos os dias. Eu rezo o texto todos os dias. Eu acordo todos os dias de madrugada para rezar. Todos os dias. Há 10 anos eu acordo às 3 da manhã para rezar. Só que quando eu estava desanimado, eu continuei acordando às 3 horas da manhã. Só que aí eu acordava, ia na geladeira, comia um negocinho, né, que gordinho, né, quando acorda não tem que comer alguma coisa na geladeira. Comia um negocinho, bebia uma água, rezava uma Ave Maria. Tá bom. Tem gente que nem de noite levanta. Eu pelo menos levantei para rezar uma Ave Maria. E eu estava me contentando com aquilo. Aquela minha vidinha, aquela
pequenez, o fiasco do meu ministério, eu vendo que a comunidade não crescia, eu vendo que as coisas não aconteciam, Deus já não falava como falava outrora, as coisas não aconteciam. E aí um dia eu acordei de noite, e Deus começou a falar comigo de noite, e Deus falou assim para mim, eu quero... E eu lembro perfeitamente Deus falando comigo, vai um pouco mais além. E aí eu lembro, quem vai no Renascer do Alto, lembra daquela cruz que a gente tem lá no salão? Aquela cruz, durante muito tempo ficou guardada lá em casa, né? E aí eu acordei, me ajoelhei diante da cruz, comecei a rezar. E eu com aquela palavra no coração, eu estou contigo, só mais um pouquinho. E aí eu comecei a rezar, e aí eu ouvi uma palavra, Deus falava para mim, você precisa rugir. E eu, com sinceridade, naquele momento eu não entendi o que Deus estava querendo dizer, mas eu fui obediente à palavra que o Senhor estava me dando naquela hora, que eu deveria ir um pouco mais além. Eu disse, a gente tem mania de colocar limite nas coisas, até para Deus. Até aqui o Senhor pode pedir. Até aqui eu faço. Mais do que isso é exagero. Mais do que isso daqui é gente louca, desequilibrada. E Deus falando no meu ouvido, vai, ruge, coloca para fora. E quando eu vi, naquele dia estava amanhecendo, e eu estava andando pelas ruas do meu condomínio, falando, aviva Senhor a minha vida, aviva Senhor a minha comunidade, aviva os meus filhos no carisma. E aí Deus foi incendiando o meu coração naquele dia. E Deus foi me tirando de uma situação de prostração. Eu cheguei na comunidade e falei, nós vamos mudar tudo. O grupo não vai ser mais no sábado. Nós vamos abrir um grupo chamado Renascer do Alto. Na verdade, quem deu o nome de Renascer foi a Ruth. Eu falei, nós vamos abrir um grupo na quarta. Nós vamos fazer uma noite de avivamento, nós vamos fazer isso, nós vamos parar daquilo. Eu mudei a comunidade, eu virei a comunidade de cabeça para baixo, em cima da palavra de Deus, vai, 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 ruge. E naquele dia eu entendi, que para viver no Senhor, você precisa ter inspiração, muita inspiração. Quer dizer, eu aprendi que eu tinha muita inspiração, mas pouca transpiração. Eu tinha as ideias, eu sabia como tinha que fazer, quer dizer, como deveria ser feito, eu tinha noção do que precisava ser feito, mas não conseguia colocar as coisas em práticas. Foi quando Deus falou no meu coração, filho, a fé sem obras é morta. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu fui no psiquiatra e descobri que eu tinha déficit de atenção, que tudo que eu começava, eu não terminava. E aí um dia o psiquiatra falou para mim, eu duvido que você consegue rezar o texto. Eu falei, eu rezo o rosário. Aí ele, tá bom, vamos ali. Ele saiu comigo do consultório, me levou numa igreja, falou, senta lá no Santíssimo e reza que eu vou ficar olhando. Ele, eu não acredito que você consegue adorar Jesus, porque quem tem essa doença não consegue. Eu tinha muitas limitações de concentração, mas Deus era Deus e eu não sabia que Deus estava sendo Deus na minha vida. E Deus foi ali, aos poucos dias eu fui descobrindo que eu precisava ter mais transpiração do que inspiração, porque no meu caso não adiantava eu ter as ideias,
No meu caso, não adiantava eu pensar em como fazer, elas precisavam ser feitas. E foi um dia quando eu falei para Deus: Senhor, eu não consigo mais. E eu tive vontade de abandonar a comunidade. E Deus me deu uma outra palavra: avance além dos seus limites. Porque eu achava que como homem de Deus eu já fazia tudo aquilo que um homem de Deus podia fazer. Eu rezava o texto todo dia, eu ia à missa todo dia. Eu fazia aquelas coisas que um bom católico deveria fazer, então. E aí eu fui descobrindo que Deus estava permitindo situações difíceis para que eu pudesse melhorar. De repente você não entende por que você tem passado por tanto problema e por tanta dificuldade. É porque Deus está querendo tirar o melhor de você. E a gente não pode se esquecer que o ouro e a prata são provados pelo fogo. Deus, quando Ele quer tirar algo de alguém, Ele permite muitas das vezes que as coisas não deem certo, que as coisas não aconteçam do jeito que a gente imagine. Porque a gente precisa fazer uma coisa: você precisa ter o rugido, você precisa dar o rugido e soltar aquilo que está preso dentro de você. Você precisa rugir para saltar e ir além dos seus limites, além das suas forças, além daquilo que você pode. Thomas Edison, você sabe quem é Thomas Edison, né? O inventor da lâmpada. Ele vai dizer que 1% dos maiores inventores da atualidade foi o Thomas Edison, né? Inventou o rádio, a lâmpada, um monte de coisa, né? E aí ele diz assim, num livro que eu li dele, que 1% era inspiração, 90%, 99% foi força de vontade, transpiração. Ele tentou até acertar. Ele imaginou uma lâmpada, não sabia como fazer, e foi, até o dia que ele inventou uma lâmpada. Eu ouvi isso uma vez do Monsenhor Jonas, diferente. Filho, 10% é graça, 90% é provação. Você precisa entender que muitas das vezes na vida do Senhor, não quer dizer porque você veio num Actos, porque você fez um congresso, porque você está numa caminhada, que a tua vida vai ser um mar de rosa, que as coisas vão dar tudo certo. Não, virão muitas dificuldades, os problemas continuarão acontecendo. Jesus vai dizer: quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. Porque faz parte nos tirar de um sentimento de prostração e de acômodo com as coisas de Deus. Eu ouvi de um homem muito de Deus. Eu fiquei 11 dias agora em São Paulo. Eu tenho um amigo muito de Deus, chamado Ico Toshi, né? E ele falou assim para mim: o maior pecado que um carismático pode cometer é se acostumar com as coisas sobrenaturais de Deus. É achar que o sobrenatural de Deus é normal. Eu parei para refletir. Eu falei: você tem verdade. Às vezes a gente se acostuma a subir em cima da cadeira. A gente se acostuma com aqueles momentos de oração. A gente soa, a gente chora, mas não há mudança de vida, porque você se acostumou com o sobrenatural de Deus. Você se acostumou com Deus ir ali e está tocando na vida do irmão e operando na vida do irmão, mas tá bom, é na vida dele, não é na minha, e vida que segue. Não, você deveria estar incomodado se você está nesse Actos até agora e você não sentiu o toque de Deus, se você ainda não sentiu o rugido do leão sobre a tua vida. Você tinha que estar questionando, você tinha que estar com o coração questionador. Deus, por que todo mundo está sentindo? Por que todo mundo está fazendo e eu não estou sentindo nada? Você acha que a gente está aqui em cima e a gente não repara? Tem gente que estava em cima da cadeira lá, no terceiro céu, e tinha gente que estava assim. O que está acontecendo?
Irmãos, você tinha que ter um coração se perguntando ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que todo mundo está sentindo algo e eu não estou sentindo nada? Você sabe que o leão, ele é da família dos felinos, não é? Sabe disso, não sabe? Você sabe que existem uns felinos pequenos, sem força e que miam. E existem os felinos grandes, fortes, que são predadores, como o leão e o tigre, que rugem. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você hoje? Um gatinho que mia ou um leão que ruge? Quem é você? Um gatinho sem força, fraco, que qualquer um pode vir contra a tua vida e destruir a tua vida? Ou você é um leão forte, temido, guerreiro? Quem é você? Como será que a pessoa que vive com você, que está sentada do teu lado, vê você? Será que ela vê você como um gatinho que mia, que lambe leite no pires? Ou vê você como um leão? Eu vou mais além. Como que o Satanás está vendo você? Como um gatinho que toma leite no pires? Ou como um leão? Irmãos, se você quer matar o medo, você precisa rugir. O leão ruge e enfrenta o medo. O leão, ele ruge para enfrentar o medo. Você precisa entender que o leão da tribo de Judá, Jesus e Yeshua, ele já venceu por você. Glória a Deus. Você entende isso? Você entende que o leão da tribo de Judá, ele já venceu todas as coisas por você? Glória a Deus. Em João 16, capítulo 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo por você. Mas quando você está frustrado, desanimado, você já reparou como que quando as coisas não estão muito bem, a gente fica meio pelos cantos, fica meio caladão? Você já reparou isso? Né? A gente fica meio assim pelos cantos. Aí alguém pergunta: e tá tudo bem? Não, tá tudo bom, tá de boa. O inimigo, ele vai amordaçando a gente pelo desânimo. O inimigo vai amordaçando a gente pelas frustrações, porque você está não sei quantos anos na igreja, mas você não consegue ver as coisas se realizarem. Você precisa ser profeta sobre a sua vida. Você precisa rugir. Você precisa profetizar a bênção sobre a tua vida. Você precisa começar a dizer: meu futuro vai dar certo. A minha vida está nas mãos do meu Deus. Se o casamento dos meus antepassados não deram certo, eu profetizo que o meu vai dar certo. Se as pessoas da minha família, a vida financeira delas nunca deu certo, eu quero profetizar que na minha vida, a minha situação financeira vai dar certo. Você precisa começar a rugir. Você precisa começar a gritar: eu vou conseguir. Amém.
Mas a gente precisa começar a gritar dentro de nós uma força, porque ela está aí, porque Deus nos escolheu, Ele acreditou em nós. Irmão, você pode não acreditar em você, você pode estar vivendo no desânimo, você pode estar vivendo na depressão, as coisas podem estar dando erradas, mas Deus acreditou que algo de bom podia sair. Deus viu algo em você. O demônio pode até estar te vendo como um gatinho, mas Deus, quando olha, Ele vê além do gatinho, Ele vê o leão que você pode se tornar. Ele sabe quem é você. Mas para isso, você precisa entender que Ele está contigo. Eu gosto de uma imagem que a galera posta no Facebook, de uma ovelhinha, e tem um lobo assim, ó, olhando a ovelha, e aí por trás do lobo tem um leão olhando o lobo. Já viu isso, não fez? Né? Tem uma ovelhinha com a cara de boba, o lobo querendo comer a ovelha, e por trás do lobo tem um leãozão, doido para comer o lobo. É assim, Deus está comigo. Há uma promessa de Deus, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele está comigo. Olha, irmão, em Daniel capítulo 5, lá no versículo 14, deixa eu ler para vocês rapidamente. Daniel, calma aí. Capítulo 5, aí do ladinho. Versículo 14 diz assim: ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti, e que se encontram em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Isso era Nabucodonosor falando com Daniel. Daniel, para todos os babilônios, era um gatinho. Mas Deus confirmava quem era Daniel. E aí começou a chegar no ouvido do rei o que está escrito no versículo 14: ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti, e que encontra em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singular. Irmão, você precisa entender que quando Deus acredita em você, quando Deus escolhe você, há algo de Deus, há algo de sobrenatural acontecendo na tua vida. Diz a palavra que quando, você sabe, né, a história de Daniel e seus amigos, né, Misaque, Azarias e Abdenego são levados para a Babilônia como escravos. Eles foram para ser escravos, mas você vê que eles não aceitaram a condição deles, porque eles sabiam que havia um propósito de Deus sobre a vida deles. Eles eram filhos de Israel, eles eram filhos do Deus vivo, havia uma promessa. O mundo disse para eles, eles foram deportados, eles foram levados como presos para a Babilônia, eles foram levados para ser escravos, mas havia uma promessa sobre a vida deles, e eles rugem diante de toda dificuldade. O mundo inteiro babilônico estava dizendo para eles: olha, vocês vão ser escravos. Mas ao rugir e ao romper, eles começam a mostrar para aquela geração que havia um propósito de Deus sobre a vida deles. Eu não sei se você sabe, eu não vi a pregação toda do Laércio, não sei se ele explicou. Você sabe por que um leão ruge? O leão ruge primeiro para identificar um destino. Daniel e seus amigos, como eu falava, foram como escravos, mas eles sabiam que havia um destino sobrenatural sobre a vida deles. Eles sabiam que havia um propósito de Deus. E ao rugir, eles identificam o seu destino, o caminho que havia sido traçado. E eu quero dizer uma coisa para vocês: às vezes o caminho de Deus parece ruim. Porque olha a situação de Daniel e dos seus amigos, escravos.
Essa era a situação dele, e essa situação nunca mudou. Mas eles souberam que no caminho de Deus precisava que eles fossem escravos na Babilônia, porque Deus precisava ser exaltado na maior nação que existia naquele tempo do mundo conhecido. Nabucodonosor foi o maior rei do Império Babilônico, e Nabucodonosor precisava saber que em Israel havia um Deus, e para saber que em Israel havia um Deus, aqueles 4 jovens precisavam ir para a Babilônia e ser escravos. Às vezes o caminho de Deus é ruim, mas se você aprende a rugir, se você entende que há um destino de Deus, irmão, pode estar caindo tudo, pode estar dando tudo errado, as coisas não podem estar acontecendo, mas se eu rugir, eu sei qual é o destino de Deus, eu sei qual é o propósito de Deus sobre a minha vida, eu sei para aquilo que o Senhor me escolheu, eu vou continuar no caminho ruim, porque eu sei que a mão do Senhor irá me sustentar. O problema é que hoje nós temos um bando de católico frouxo, que nas primeiras dificuldades começam a questionar Deus. Não, meu ministério não está dando muito certo, é melhor eu parar de cantar, é melhor eu parar de pregar. Me desculpe, se Deus te chamou para cantar na missa de segunda-feira, 7 horas da noite na paróquia, e cante a vida inteira, se esse é o teu destino, se foi aquilo que Deus traçou para você. Se Deus traçou você a pregar num grupo de oração para 5 pessoas, pregue para 5 pessoas como se fosse a última pregação da tua vida. Dê a vida, porque são 5 almas que precisam ser salvas. Mas tem pregador que passa a vida inteira indo para a Canção Nova e suspirando: um dia eu prego nesse palco. E aí vai passando os dias, vai passando os anos, aquilo não acontece, e vai se frustrando, e vai se decepcionando. Não, um leão quando ruge, ele ruge para encontrar o seu destino em Deus. Eu aprendi que o meu destino está em rota de colisão com o propósito de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu quero falar para os escolhidos. Teu destino, a tua vocação está em rota de colisão com o propósito de Deus. Você hoje não pode estar enxergando. De repente você não consegue nem identificar qual é o propósito de Deus. Mas há um propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer para alguém aqui que o que você está vivendo hoje, estou falando para você, que essa situação que você está vivendo hoje não é o seu destino final. Amém? Que aquilo que você está enfrentando hoje não é a última palavra. A última palavra na tua vida será de Deus. O destino que hoje você... Porque às vezes você já reparou que às vezes a gente se encontra em situações que a gente fala: deu ruim, não tem jeito. Eu quero dizer para vocês que tem jeito sim. E o nome dele é Jesus. É o leão da tribo de Judá. O leão ruge para marcar território. O leão demarca, você já viu, né? Quem tem cachorro sabe disso, né? O cachorro marca o território dele fazendo xixi, né? O leão não. O leão ruge. E aonde chega o rugido dele, é o território dele. Então os inimigos, as hienas e os chacais, elas sabem, o rugido dele ele vem até aqui. Se a gente entrar aqui, ele vem aqui e mata a gente. Então o leão, ele ruge para marcar o seu território. E aí eu quero dizer uma coisa para você: não troque o seu propósito em Deus por propostas. Porque o que mais eu encontro hoje na igreja é gente que troca o propósito de Deus por propostas muitas vezes vazias e que não levam a lugar nenhum. Eu conheço gente
que saiu do propósito de Deus porque começou a namorar. Eu conheço gente que vinha muito no grupo de oração e pediu um emprego, e depois que ganhou o emprego nunca mais pisou num grupo de oração. Tem gente que troca o propósito de Deus por propostas. Mas você vê aqui Daniel marcou o território dele. Como que Daniel marcou o território dele? Você sabe que por a graça de Deus, eles são levados para serem servos do rei. E tudo aquilo que tinha no palácio, por ser servo de reis, eles podiam comer, se fartar, se banquetear. E naquele tempo, você ter fartura em comida, era praticamente dizer assim: olha, eu sou muito bem de vida. Porque o povo trabalhava muito mais para comer e sobreviver do que para ter as coisas. E eles tinham a fartura, eles podiam comer a mesma comida do rei. Mas como havia um propósito na vida de Daniel, como ele sabia que o território podia ser marcado, ele falou: olha, nós somos filhos do Altíssimo e nós não vamos comer da comida do rei, porque toda a comida do rei antes era oferecida aos deuses da Babilônia. Aquilo que o Jean dizia aqui ontem na pregação. Tem gente que tem um propósito em Deus. Eu vou fazer jejum na quaresma. No primeiro coisa que te oferecem, você vai lá e come. Você troca o propósito de Deus por coisas insignificantes na tua vida. Se você tem um propósito com Deus, você precisa ir até o final. Porque se você não for até o final, você não vai ver o propósito de Deus na tua vida. Não troque o que você mais quer na tua vida pelo que você mais quer nesse momento. Porque o que mais tem é gente trocando um propósito de vida em Deus por aquilo que quer no momento. Um namorado, uma pessoa, um celular, um emprego, um carro. Se aquilo não te tira de Deus, não te leva para Deus, não é de Deus. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Quem namora aqui, levanta a mão. Eu vou falar para você que namora e para você que é solteiro aprender. Se essa pessoa não te leva para Deus, pode largar ela. Se essa pessoa não te leva para Deus, porque tem gente que é assim: ai, Dinho, eu queria tanto que você rezasse por mim, para saber se meu namoro é de Deus. Eu falei: mas não precisa rezar para essas coisas. Não, eu queria saber, sabe? Porque se eu devo casar mesmo, está te levando para Deus? Ou está te levando para o pecado? Está te levando para o pecado? Está te levando para viver as coisas erradas? Larga. Pode largar. Porque depois que casar só vai piorar. Essa ideia romântica que a gente tem de que depois que casa melhora, filho, isso é furada. Se ninguém nunca disse isso para você, estou dizendo. Não troque o propósito de Deus por aquilo que te traz prazer no momento. Porque hoje o que mais tem na nossa igreja é gente trocando a vocação, trocando o chamado, trocando o ministério, por causa de pessoas, de coisas e de situações. Não troque um futuro lindo na presença de Deus por momentos vazios. Quando você for tomar uma decisão, não olhe a porta. Olhe para onde aquela porta quer te levar. Esse é o segredo de um discernimento. O leão é leão aonde estiver. O leão, no meio de qualquer outro animal, ele continua sendo leão. Se você bota um leãozinho junto com a alcateia de lobos, lembra do filme do Mowgli? Né? O Mowgli, um ser humano, vira o quê? Um lobinho, não é isso? Que nós vemos no filme. Se você coloca um leão, porque já fizeram isso, né? Se você coloca um leão para ser criado por uma alcateia de lobo, ele vai ser o leão. Ele se torna o leão da alcateia. Vocês lembram
Agora está até em moda. Lembra do Simba? Do Rei Leão? Agora voltou o filme, né? Acho que todo mundo deve ter visto, né? Se não viu quando era em desenho animado, deve ter visto agora nessa nova versão aí do filme. Vocês lembram do Hakuna Matata? Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, não é assim a música? Vocês reparem, vocês nunca repararam que o Timão, a gente pinta o Timão e o Pumba como os dois bichinhos maravilhosos, mas o Timão e o Pumba, quando encontraram o Simba e viram que ele era um leão e falaram, e o Pumba, repare, tá isso no desenho, e aí o Timão vira pro Pumba e fala assim para ele, cara, isso é um leão, vai comer a gente, então vamos dizer para ele que ele não é um leão. Eles fazem, o Timão e o Pumba faz o papel de que Satanás faz na minha vida e na tua, por isso que eles inventam, o Simba estava fugindo de um problema, de uma realidade, de uma dor. O pai havia morrido, ele achava que a culpa era dele, ele foge, e aí eles começam a dizer para ele, você não é leão. Lembra? Viscoso, mas vocês não viram o desenho, pelo amor de Deus. Viscoso, mas e aí eles ensinam um leão carnívoro a viver de comer inseto. Olha a musiquinha. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver e aprender. Eles ensinaram o Simba a esconder quem ele era, para poder lidar com os seus problemas. Isso é o que o demônio faz com você. Quando você está triste, quando você está desanimado, em vez de você enfrentar, o leão fala, oh, não, o demônio fala para você, oh, não vai dar certo não, esconde isso, empacota isso aí no teu coração, e aí você não entende por que você está depressivo, por que você precisa ficar tomando remédio, por que você precisa ir para o psiquiatra, por que você precisa ir para a psicóloga, porque o demônio, ele tem feito o papel do Hakuna Matata na tua vida, e você tem caído na mentira, e está andando por aí, ó, os seus problemas devem esquecer, e sai cantando, achando que o demônio está resolvendo os seus problemas, e o demônio não está resolvendo os seus problemas, ele só está mentindo para você, ele está dizendo para você que você não é leão, e que você deve deixar de ser quem você é. É o que o demônio fala, olha, está dando tudo errado, você não precisa estar nas coisas de Deus, vai para fora, vive a tua vida, vive sem Deus, e você tem acreditado nas mentiras, você tem acreditado nas mentiras, e você tem acreditado nas mentiras, e como Simba, durante muito tempo na vida, viveu uma mentira, ele esqueceu que era um leão. Tem muita gente que se esqueceu que é um leão. Lembre, no desenho chega um momento, né? Que o Simba, ele parece anestesiado. Ele já não lembra mais da dor. Ele não lembra dos problemas, ele nem lembra como que ele chegou a ir viver lá com o Timão e com o Pumba. É isso que o demônio faz. Ele te leva para o mundo, ele anestesia a tua dor, ele mente para você, você já não lembra mais quem você é, você não lembra o que aconteceu. Mas você lembra que chega um momento na vida do Simba que ele lembra do pai. E aí ele lembra que o pai está no céu. Lembra? Aparece uma imagem no céu. E aí ele lembra quem ele é. E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe quem é você? Todos que foram para a Babilônia, como escravos, se contaminaram. A Babilônia, no tempo de Daniel, dos seus amigos, era Las Vegas de hoje. Era o lugar do tudo que não presta tinha na Babilônia.
E aí o povo que saiu escravo de Israel, quando chega na Babilônia, ele começa a se contaminar com aquilo, começa a cultuar outros deuses, eles começam a viver a cultura daquele povo, porque eles começaram a ter coisas que eles não tinham. E é isso que o demônio faz. O demônio começa a te dar coisas para enganar você, que ficar lá fora, ficar longe de Deus é melhor do que ser de Deus. E aí você vai caindo. Mas não é isso que nós temos que agir. Olha o que Misaque faz, Sidraque e Abdenego. Eles dizem não para aquilo. Eles não se misturam. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente está na igreja, mas quando a gente está no mundo, a gente é do mundo. Me desculpe, eu preciso falar isso para você aqui. Tem gente que no Actos ora em línguas, vai lá no terceiro céu, nível 10, unção, né, aquela coisa, né, de Deus, mas quando está lá no mundo, você tem vergonha de dizer que é de Deus, você tem vergonha de assumir que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Olha, isso não serve para mim, eu não compactuo com isso, isso não pertence a mim, isso não é de Deus. Me desculpe, você precisa ser o que você é leão aonde está. E quando eles estavam lá na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram leão, no meio do monte de chacais e lobos, e eles não tiveram medo de ser leão. Não adianta estar aonde Deus está, nós somos servos como qualquer outros. Você precisa ser leão aonde você está, amém? 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 Você sabe a diferença do leão para o camaleão? Pergunta ao irmão do lado aí se ele sabe. Fala, irmão, você sabe? Me explica a diferença do leão para o camaleão. Explicou não? Vou ajudar você. O camaleão muda conforme o ambiente. Se é preto, ele é preto. Se é branco, ele é branco. Ele se adapta ao ambiente. O leão, a leoa, é leão aonde está. O camaleão tem a língua rápida. O leão tem as garras rápidas. Tem gente que fala muito, mas faz pouco. O camaleão ouve pouco, é quase surdo. O leão já tem uma excelente audição. Ele ouve o que o Senhor diz. O camaleão é pequeno e é uma presa fácil. O leão, os leões, são grandes e são predadores. O leão ruge também para assustar a sua presa. O leão não ataca do nada. O leão é um animal noturno. Enquanto todo mundo dorme, ele trabalha. Nós somos leões. Enquanto muitos estão fazendo muitas coisas, nós estamos buscando a face de Deus. Enquanto as pessoas estão fazendo um monte de coisa, tem gente hoje passeando, indo para a praia, amanhã é feriado do comércio, nós estamos aqui no Actos buscando santidade. O leão busca a glória de Deus. Enquanto os outros estão por aí, o leão não ataca do nada. Muitos tentam derrubar, tentavam derrubar, o povo tinha ciúme de Daniel, porque o rei foi vendo que Daniel era um homem diferente, e Daniel começou a tomar espaço. Deus começou a ouvir os conselhos de Daniel, então todo mundo tentava derrubar Daniel. Você sabe o que Daniel fazia? Quando ele chegava em casa, ele abria a porta da sua casa, se ajoelhava, e a casa de Daniel dava em direção para o palácio, e Daniel dobrava os joelhos, estendia a mão, e começava a guerrear
espiritualmente contra todos aqueles que tentavam derrubar ele lá no palácio. Daniel ia para casa, em vez de ficar vendo Netflix, YouTube, tomando conta da vida dos outros no Face e no Instagram, ele dobrava o joelho e lutava espiritualmente. Aí a tua vida está uma porcaria, está dando tudo errado, e você ainda vem colocar a culpa em Deus pelas coisas que você está passando. Me desculpe, é só em vez de ficar vendo série na Netflix, em vez de ficar vendo vídeo no YouTube, em vez de ficar tomando conta da vida dos outros no Facebook e no Instagram, dobra o teu joelho e entra no campo da guerra espiritual, porque o leão, ele ruge para assustar os seus inimigos, a sua presa. Desculpe, irmão. Você precisa ser leão. O problema é que tem um monte de gente querendo derrubar você. E não acha que não tenha, não. Não acha que tem gente fazendo macumba. Não acha que tem gente querendo destruir o teu casamento. Não acha que tem gente querendo acabar com você por inveja. Porque tem. Só que você, em vez de entrar na guerra espiritual, você vai para casa para ver série da Netflix. E ainda fala assim às vezes para mim: olha, maratonei esse final de semana a série tal. Não há problema de vez em quando ver isso, eu também faço. Mas o meu campo de guerra está vigiado. O seu tá? Um cristão sem oração é como um lutador. Não treinou, vai perder a luta. Um cristão que não treina, que não ora, vai perder a luta. Você precisa orar. O leão ruge para se comunicar com o seu bando. Mano, as pessoas precisam ver que nós amamos a Deus. Você precisa anunciar a presença de Deus. O leão ruge para se comunicar. E as pessoas precisam entender que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Será que quando você está no teu trabalho, você está na sua rua, no colégio, aonde você está, as pessoas que convivem com você, elas sabem que você é a pessoa de Deus? O leão também ruge quando se sente intimidado. Sidraque, Misaque e Abidanego, um dia o rei da Babilônia mandou construir uma imagem de ouro de um deus, Marduk, e baixou um decreto: quem não se ajoelhasse diante da imagem iria morrer. Olha para você. Se eu procurar não, eu vou ler para você. Daniel 3. No momento em que eram precipitados na fornalha, os 3 jovens foram jogados amarrados. Versículo 92. Pois bem, replicou o rei, eu vejo 4 homens soltos que passeiam impunemente no meio do fogo, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Coisas vão amarrar você, vão tentar amarrar você, mas eu queria chamar a sua atenção por uma coisa. Entenda uma coisa: Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. Há uma diferença. Reparem, Deus não livrou eles da fornalha, mas na fornalha. Na fornalha. Deus permite que você vá para o fogo, mas o fogo nos livra das amarras e nos faz contemplar a face do Filho de Deus. Mas você murmura quando está amarrado e vai para o fogo. Por isso que eu sou
comunidade servir, trago no peito um fogo encerrado. Por isso que nós cantamos: somos filhos do fogo e nascemos do fogo. Leão não tem medo de fogo. Leão entra no fogo porque sabe que o Senhor está com ele. Onde eu estou, aonde um filho desse carisma está, e rugir em nome de Deus, aquele lugar vai se incendiar, porque há uma promessa de fogo sobre nós. Nunca tenha medo do fogo. O fogo faz parte de nós, porque o fogo que Deus nos deu é maior do que o fogo do mundo. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Eles não imaginavam o que ia acontecer. Você acha que Sidraque, Misaque e Abdenego sabiam o que ia acontecer? Não. Quando você chegar no seu limite, Deus vai lá estar esperando você. Amém, irmão? Quando você não aguentar mais. Sabe quando a gente diz assim: cheguei no fundo do poço? Deus vai estar lá. Eu falo isso muito para um amigo meu, está passando um momento muito difícil. Deus mora no fundo do poço. Se você ainda não encontrou Ele, é porque dá para descer mais um pouquinho. E quando você chegar lá, você vai encontrar Ele. E aí, os caras queriam pegar Daniel. E fizeram um decreto para o rei assinar. E o decreto dizia que aquele que não se ajoelhasse perante o rei deveria ser jogado para os leões comerem. Sim. E aí o rei assina o decreto. E aí acusam Daniel diante do rei. Acusam Daniel, que Daniel era amado pelo rei. Daniel, o rei sabia que Daniel amava o Deus de Israel. Ele sabia que Daniel não ia se prostrar, mas ele não lembrava, ele foi enganado, iludido. E ele não podia ir contra o decreto que ele mesmo tinha assinado. E aí o que acontece? Trouxeram uma pedra que foi enrolada sobre a abertura da cova. Mandaram Daniel ser jogado na cova dos leões. O rei alacrou com um sinete e a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar, sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer levantou-se e dirigiu-se a toda a pressa à cova dos leões. E quando se aproximou, chamou com voz cheia de tristeza: Daniel, Daniel. E o rei escutou um rugido lá do fundo da cova: Senhor, vida longa ao rei. Meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque aos seus olhos eu era inocente, porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Eu fiquei me perguntando, por que os leões não feriram Daniel? Por que os leões fecharam a boca e não amarraram as garras? Por que o anjo fechou a boca dos leões? Eu quero dizer uma coisa para você. Daniel não foi machucado na cova. O leão não comeu Daniel na cova, porque leão reconhece leão. Leão reconhece leão. E eu quero te fazer uma pergunta: quem é você no final desse acto?
Você vai voltar para casa como um gatinho ou como um leão? Porque um leão reconhece outro leão. Olha para a pessoa que está do teu lado. Será que essa pessoa é um gatinho ou é um leão? Olha aí. Se você é leão, irmão, fica de pé. Porque um leão reconhece outro leão. Então eu quero dizer para você que o leão da tribo de Judá reconhece você. E se você voltar para casa, o leão da tribo de Judá vai voltar com você, amém? E aí, quando os inimigos se levantarem contra você, quando as coisas começarem a andar erradas, você vai lembrar que você é leão, amém? E aí você vai agir como leão, amém? E aí você vai rugir como leão, amém? Amém? Então, irmão, levanta a tua mão e convida que o leão da tribo de Judá venha rugir neste momento sobre a tua vida. E que tudo aquilo que possa se estar contra você, se levantando contra você, que tudo aquilo que está tentando destruir você, acabar com a tua vida, acabar com o teu ministério, acabar com a tua família, que seja agora destruído ao rugir do leão. Deixa o leão rugir sobre a tua vida. Leão é leão aonde ele está. E agora chegou a hora de ser leão. Fala para você, diga seu nome, Dinho, é hora de ser leão. É hora de se tornar leão. Leão, vem para fora, leão. Leão, se levanta contra teus inimigos. Coloca teus inimigos a fugir. Ruge, leão. Ruge, ruge, ruge sobre mim e me liberta sobre tudo aquilo que tem me amarrado, tudo aquilo que tem me prendido. Você que não consegue crescer nas coisas de Deus, deixa o leão da tribo de Judá reconhecer você como leão. É um leão olhando no olho do outro. Oriashiri alakandaraie. Ora la candala bara candala shiri la candala la ye. Ora la bara ya la ya la 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 ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Levanta sua mão. Levanta sua mão. Você precisa sair desse Actos com um propósito. Eu queria que você apontasse para a tua casa. Levanta a mão para a direção da tua casa, da tua cidade, do teu bairro. E faça um propósito. Fale para o leão da tribo de Judá: eu vou ser leão. Eu vou ser leão na minha casa, Senhor. Eu vou ser leão na minha rua. Eu vou ser leão no colégio. Eu vou ser leão no meu trabalho. Eu vou ser leão perante os meus inimigos. Eu serei leão perante as presas. Eu serei leão contra todos aqueles que se levantarem contra ti. Eu serei leão. O leão não teme. E hoje eu faço um propósito de não temer aqueles que se levantam contra a Santa Igreja Una, Católica e Apostólica. Eu vou ser leão na igreja, Senhor. Eu vou ser leão. E os inimigos da tua igreja serão meus inimigos. Eu vou rugir contra os inimigos da igreja e eles não terão vez. Ruge, leão, ruge, leão, ruge sobre a tua casa, ruge contra seus inimigos, ruge, leão, ruge, ruge, ruge.